Olá, que bom ter vocês de novo aqui comigo no podcast Aline Moretti, explorando a elegância na arquitetura. Se você perdeu o primeiro episódio, volta lá no canal e assiste, que ficou imperdível, tá? E aproveita, curte e compartilha, que vai ficar, a gente vai trazer muitas novidades, né? E trazer assuntos sobre projetos, sobre dicas para você aplicar na sua casa. Nós vamos falar sobre a realidade aqui dos arquitetos, tá? Os bastidores um pouquinho, tá? E contando também sobre os profissionais que a gente trabalha, os profissionais que a gente confia. Então vai ser muito importante para você acompanhar todo esse episódio, tá bom? E hoje eu estou aqui com o Fernando Malfará, que é um arquiteto super renomado e eu tenho um grande carinho por ele. Fica comigo. Eu fiz a questão de chamar o Fernando Malfará aqui para esse episódio, porque, se ele sabe ou não, eu sou admirador do trabalho dele desde quando eu estava na faculdade, tá? E ele se tornou um grande amigo, tá? Bem-vindo, Fernando. Espero que você curta também esse momento aqui comigo. E é totalmente recíproco. Eu também admiro muito o seu trabalho. Aliás, sempre elogio, falo, olha, uma profissional tão jovem e com tantos conceitos assim que a gente aproveita bastante. Ah, que bacana. Então, obrigado pela participação. É isso aí. E vamos lá. A gente vai contar um pouquinho pro pessoal como que funciona, qual que é o nosso papel, né, Fer? Porque, assim, ainda tem muito tabu. Existia mais antigamente, né? Que antes as pessoas, até veio uma pergunta para mim, né? Porque as pessoas falavam, arquiteto é só para decoração. E na realidade não, né? Antes as pessoas pensavam, quem constrói é o engenheiro e o arquiteto decora. Isso tá totalmente fora da realidade, né? Então a gente queria explicar aqui para todo mundo que está ouvindo a importância mesmo de ter um arquiteto no início da obra, né? E qual o nosso papel? Você consegue falar um pouquinho sobre isso, Fer? Sim. Olha, por exemplo, primeiro o arquiteto, qual que é a nossa principal função, né? Nós somos organizadores do espaço, né? Sim. Independente se é um projeto de interiores, que é uma coisa mais, entre aspas, ligada à decoração, tudo tem muita importância. Com certeza. Que a gente também faz, né? A gente Sim. faz a decoração, a gente faz interiores, mas não é só isso. A gente começa desde o alicerce, né, Fer? Desde a concepção de tudo aquilo que a família precisa ali, né? Então, a gente vai fazer esse desenho inicial, pensando em todas as necessidades, tintim por tintim, né? Do que a família idealiza ali para aquele projeto, para aquela casa, né? É aquilo que eu disse no início. A gente parte de que a gente é um organizador de espaço, né? Então, assim como a Aline disse, que você disse, né? Que existe muito essa dúvida. Para eu que venho de uma geração mais antiga, cheguei em Araraquara, fiz meu nome aqui, era mais complicado ainda. Eu imagino, Fer. Com a vinda da Faculdade de Arquitetura e outras coisas melhores até, puxa, quanto evoluiu, né, para a cidade e a região nesse sentido. Muito legal, muito bom saber disso, né? Assim. E aí as pessoas foram modificando um pouco aquele conceito que tinha com os arquitetos, né? E começaram a dar valor e entender qual que é a real função do arquiteto, não é mesmo? Claro. E geralmente o projeto ele sempre começa pelo arquiteto, né? Sim. Então você tem lá a pessoa, o desejo da casa, né? Todo brasileiro adora ter a sua própria casa, e então deve começar pelo arquiteto. Exatamente. E mesmo porque o arquiteto sempre vai fazer algo exclusivo para você. Pelo menos assim é do jeito que eu trabalho, e eu tenho certeza que o Fer trabalha assim também. Então a gente vai a fundo as necessidades da família, tá? Por isso cada projeto acaba saindo único. Por mais que a pessoa traga às vezes uma referência, né, Fer? De fora, eu queria algo desse estilo. Quando a gente começa a notar tudo que o cliente precisa e a gente vai elaborar esse projeto, ele fica único, ele fica para aquele cliente, com a cara daquele cliente. Não é verdade? E quando você disse essa palavra único, isso é uma das coisas mais importantes na arquitetura. Todo projeto, ele é único. Isso valoriza a família e tem que ser exatamente dessa forma. Eu sempre digo que um bom profissional é aquele que trata cada projeto como único, né? Como se fosse único, exatamente. E aí a gente tem também algumas dificuldades no nosso ramo, vamos dizer, né?
o arquiteto, ele também tem o poder de incrementar a sua obra, né? Então, além da gente pensar na funcionalidade, na estética, a gente sempre vai criar algo novo, porque a gente não pode ficar fazendo uma fachada igual a outra. É claro que a gente vai atender os desejos do cliente, né? A gente vai tentar captar qual que é a identidade do cliente para a gente criar, mas a gente coloca a imaginação para funcionar, né, Fer? Então, às vezes, a gente cria algumas coisas que aí, qual que é a dificuldade nossa, né? Vem um pedreiro, vem algum consultor, e aí começa a questionar, poxa, mas por que o arquiteto fez isso, né? Mas, na realidade, isso tudo que a gente faz é para dar identidade. Senão, seria todas as casas apenas um caixote e pronto, né? Então, trabalhar esses volumes faz parte do nosso trabalho, né? E aí, o ideal é a gente ter uma equipe que respeite o projeto do arquiteto, né, Fernando? Isso é super importante. Inclusive, essa parte da criatividade é o que a gente mais domina, né? Uhum. E a gente sempre gosta de dar aquele toque, né? Às vezes numa marquise que Exatamente. você tem, uma entrada diferente, isso tudo vai fazer parte do processo do projeto, né? Inclusive, eu já tive alguns perrengues com isso, viu, Fer? Eu fiz o projeto, entreguei para o cliente, e aí fui fazer uma visita na obra, cheguei lá, a casa sem beiral. E sem alguns detalhes que era super importante, principalmente para a fachada. E aí eu questionei, né? Falei, cliente, aconteceu alguma coisa, né? Por que não seguiu o projeto? E aí ele me falou, o pedreiro falou que não era necessário. E aí, se você pega a foto do 3D e a casa como ficou, perdeu totalmente a identidade. Então, o projeto é feito para ser seguido, né? Eu falo para todos os clientes que quem tem um bom projeto é como se você tivesse um documento na obra que você vai conseguir bater o pé em cima daquilo lá para sair exatamente como estava no papel, né? Então, a gente tem um projeto para definir todos os passos. Então, vai vir opiniões, né? O pedreiro fala isso, fala aquilo. Às vezes, eles nem é por maldade, às vezes é para facilitar, ou enfim, né? Para tentar ajudar o cliente a economizar algum tipo de material, mas que faria diferença no todo, né? Então, é importante ter esses projetos bem detalhados para ser um guia na obra, né, Fernando? Isso, um projeto, ele é bom quando ele tem função e estética. Ele é sempre baseado nisso. É verdade. Por exemplo, assim como você se surpreendeu e chegou lá e viu a tua casa sem o beiral, o beiral com certeza ele existe para proteger, né? Exatamente. Protege a janela, um pouco mais do sol, um pouco mais da chuva, e ele conforto, dá esse... né? Exato, melhora o conforto ambiental e esteticamente ele dá um efeito. Com certeza. Né? E a gente fica, às vezes, frustrado quando a gente vê alguma modificação, né? Ouvir isso é frustrante, né, Fer? Falei, poxa, era só seguir o projeto. Exato. E agora eu quero falar de cores, para deixar sua casa perfeita. E claro, indico a parceira Aquarela Tintas, que há mais de 30 anos oferece as melhores tintas do mercado. E você pode ir em uma das 5 lojas em Araraquara. Com certeza tem uma aí pertinho de você. E ainda com atendimento com quem entende de verdade. Um verdadeiro show de cores. Então, gente, por mais que você tenha um arquiteto na obra, a gente não tá livre de perrengues, tá? Eu falo que cada obra é um flash. E acontece mesmo, tá? Então, é importante a gente estar lá para dar o suporte. Um bom projeto vai evitar muitos perrengues, mas mesmo assim, às vezes acontece algumas coisas que a gente tem que contornar, não é mesmo, Fernando? Sim, sim. Arquiteto tem que ter um perfil analítico, né? De tudo, né? Você já passou por algum perrengue? Nossa, conta aí pra gente. Vem vários na cabeça, né? De lembrar. E aí, posso contar uma historinha, por exemplo? Sim, claro. Outra coisa que é super importante, quando existe já um profissional que executa, um pedreiro, um construtor, que já é do seu conhecimento e ele sabe ler o seu projeto. Hoje, uma grande dificuldade que a gente tem por mais que a gente documenta tudo, cria um bom projeto, a maioria deles não leem, né, aquilo. Não lê. E eu tenho uma história para contar sobre isso, gente. Porque assim, o meu projeto é detalhadinho e tal, eu vou lá e coloco o eixo hidráulico certinho, né? E aí eu fui fazer uma visita na obra e percebi que o ponto do vaso sanitário não estava no local correto, né? E aí eu chamei o pedreiro e falei assim, olha, você conferiu no projeto a medida que eu coloquei lá? Porque vai bater a porta. Aí ele falou, não, eu fiz de cabeça como eu tô acostumado, eu fiz na outra casa, deixei a medida que eu acho que é normal, padrão. Eu falei assim, pega o projeto então vamos confirmar.
Então, o projeto é como se fosse um documento. Você tem como cobrar as pessoas da obra para sair exatamente o que você colocou lá. E o que aconteceu? Tava fora. Então, foi assim, teve que arrumar tudo lá para deixar no eixo correto, para ter o espaço certinho para abrir a porta. Em muitos casos, a gente faz a obra nos terrenos que são mais compactos, e é tudo muito contadinho, né, Fer? Então, se não seguir a risca o projeto, vai dar problema. Então, o problema tá lá, o projeto está lá para isso. Tem que orientar a equipe para consultar o projeto, que as informações vão estar lá. Sendo numa planta ou na outra, né? Cada planta vai focar em alguma coisa, mas as informações estarão lá para serem seguidas. Mas tem que pegar o projeto para ver. Nossa, você vai falando as coisas, vai passando um filme na cabeça. Vai. Como você falou aí, tem que ser tudo contadinho o tamanho. Uma coisa legal da gente lembrar aqui é que quando o projeto ele é pequeno, você sabe que ele dá mais trabalho do que os grandes. É verdade. Você projetar em espaços reduzidos, o teu conhecimento técnico tem que ser até mais bem aperfeiçoado. Dá mais trabalho fazer uma casa menor do que uma casa grande. Os espaços se reduziram, mas as necessidades das pessoas aumentaram. Por quê? Com a tecnologia veio as facilidades. Né? Então, todo mundo quer uma máquina de lavar louça, todo mundo quer a torre quente, e a gente tem que arrumar um lugar para tudo isso num lugar compacto, num espaço compacto. Então, esse é o nosso desafio, né? Encaixar tudo que o cliente quer, seja espaço grande ou pequeno, mas a gente vai dar um jeitinho, né, Fer? Porque no espaço grande você não tem limite, você tem espaço e pronto. Mas voltando no perrengue, continuando lá o raciocínio, aquela questão que eu disse, quando um profissional tem um pedreiro, tal, que ele não é do seu conhecimento, eu trouxe ele lá da cidade que o meu pai morava, entendeu? Então ele veio pela primeira vez em Araraquara, de uma cultura diferente e tal. E aconteceu isso numa obra. Obra sua? Uma obra minha. Então, a gente tem leis para respeitar dentro do condomínio e as leis municipais. E o corredor para uma casa térrea, naquele condomínio, era 1,5 metro de largura, para você ter ventilação, iluminação suficiente. E durante uma das visitas na obra, que a gente tem que fazer nessas visitas, eu cheguei lá e o alicerce estava pronto a 1 metro. O alicerce tem um custo, né? Nossa, é o toda ferro, a fundação tá ali, o concreto, a impermeabilização. Aí eu falei, não é possível. Falei, será que eu errei, né? O projeto, coloquei 1 metro. Vai olhar de novo. Porque a gente tem uma equipe no escritório que trabalha todo mundo junto. Eu falei, às vezes alguém colocou. Olhei, não, tava lá, 1,5, correto. Aí eu chamei ele, falei, olha, por que tá aqui 1 metro? Ele falou, não, mas lá na minha cidade não precisa ter 1,5 metro. Eu achei que os cômodos iam ficar pequenos, entendeu? Aí eu coloquei 1 metro. Meu Deus! E como você contornou isso? Teve que fazer? Não. Aí eu tive que chamar a proprietária, expliquei para ela, falou, meu Deus, e agora? Falei, aí a gente teve que recalcular com o engenheiro. Aquilo lá perdeu, né? Perdeu, ele jogou por cima, entendeu? Ele trouxe para cá, aquilo ficou fazendo parte do quintal. Entendi, olha então só. Teve um gasto assim totalmente desnecessário por não obedecer o projeto, né? Então, a importância da equipe também, gente. Tem que ser uma equipe que sabe ler o projeto. Eles têm que ter uma noção, né? De abrir lá e compreender o que a gente está mostrando. Porque a maioria das vezes eles ligam com dúvidas e a gente fala, tá no projeto, né? Abre o prancha tal que tá lá. Por isso que eu sempre falo pro cliente, o arquiteto é igual o pediatra. O pedreiro, o construtor tem que ligar e tirar as dúvidas quando tem, entendeu? Igual mãe preocupada com o filho quando precisa do pediatra. Isso é importante, né? Porque super importante. A gente consegue participar mais também e às vezes coisinha pequena, uma dúvida pequena que faria uma diferença grande lá, a gente consegue, às vezes, com uma conversa, né? Então tem que ter essa boa comunicação com a equipe solicitar mesmo a gente quando tem dúvida e não fazer nada o que dá na cabeça, né? Eu sempre relembro, nunca conclua uma coisa que você tenha dúvida. Exato. Liga e tira a dúvida, é melhor. Exatamente. Porque a arquitetura ela é muito única. Então, nem sempre é o óbvio, né? Vou contar outra coisa que veio na minha cabeça agora, que eu lembrei. Eu fui fazer a visita da obra e eu percebi que o vão da janela do banheiro estava numa posição errada, né? E aí eu chamei o pedreiro. Você viu no projeto que a janela não é ali? Ela está deslocada a 50 centímetros para lá? Ele falou assim, eu vi, só que eu quis colocar aqui para ficar no centro do ambiente. E aí eu falei para ele, mas... Concluiu. Exatamente. Ele achou que dava errado ao meu projeto e que a janela tinha que estar no centro. Eu falei,
Então, mas ela foi colocada ali, porque ali, se ela não for naquela medida e naquele local, o box vai pegar nela e não vai conseguir dar continuidade, vai arrematar, não vai dar acabamento, vai ficar horrível. Ela tem que ficar no local que está no projeto, né? Então aí eu já expliquei pra ele corrigiu. Mas são essas coisas, às vezes passa algumas coisas batido. E a gente tem que estar no pé ali pra olhar, né? Sim, é bem importante isso aí. E a gente tem que ter esse olhar crítico o tempo todo quando a gente vai na obra, né? Sim. Além de tudo isso, esse olhar crítico o tempo todo a gente tem que estar corrigindo, né? A gente vira muito crítico, na verdade. Sim. A vida, a profissão ensina isso pra gente. Né? É verdade. A gente tem que contornar essas situações, não tem jeito. E hoje também, falando um pouquinho mais sobre o que eles estão pedindo, né? Sobre os estilos, né? Às vezes vem algumas perguntas assim, mas por que todas as casas estão retas, estão com o telhado escondido, né? E esse questionamento é uma tendência, né? Porque a gente chama isso das construções contemporâneas, né, Fer? E a gente faz esse telhado escondido para viabilizar mesmo os custos, né? Para deixar com um ar mais moderno mesmo, mais contemporâneo, linhas retas, né? Que eles adoram. Posso lembrar de uma coisa super engraçada? Que eu tive uma cliente que ela era gaúcha. E com aquele sotaque bem forte, eu fiz um projeto para ela dentro de um condomínio. E quando eu fiz esse projeto com esse telhado embutido, ela disse assim para mim, ela usou essa entonação. Meu Deus, mas parece um jogo de lata. Eu ria, como você tá rindo? E eu dizia para ela, eu nunca mais vou esquecer. Jogo de lata. Ela falou, eu chego num condomínio, tá tudo muito igual, entendeu? É tudo assim, igual o jogo de lata. Uma maior, uma menor, uma menor. O jogo de lata, essa foi boa. Mas a gente consegue... Não sei se alguém conhece o que é jogo de lata, que antigamente existia, né? Mas a gente consegue também, né, além dessa tendência, captar o gosto do cliente, né? Porque a gente não fica preso a isso. Então, por exemplo, eu tenho clientes que quer a casa estilo americano, que quer os telhadinhos. Então, eu pelo menos procuro, eu falo que eu não estou construindo a casa para mim, né? Eu estou construindo o sonho do cliente. Sim. Então, eu vou entender o que o cliente quer para a gente trabalhar nesse projeto. Então, tem clientes que querem telhadinho, a gente ainda faz, eu acho lindo, fica assim, super diferente, né? Tem aqueles que gostam do rústico, né? Que também é atípico, mas tem algumas casas com estilo rústico e a gente vai fazer porque o cliente gosta daquilo, né? Então, a gente consegue abrir o nosso leque e não ficar só nas retas, né, Fer? A gente consegue dar uma inovada. Assim como Le Corbusier dizia, né? Que arquiteto não trabalha, arquiteto é um estado de espírito, né? A gente faz com tanto amor, né? Com tanto a gente tenta entrar dentro da cabeça do cliente para captar o que ele deseja, o que ele tem em mente. É verdade. É muito sério, né? É um desafio. É muito sério. Desafio. E voltando no telhado, né? Sobre tendência, por que é que a gente vê esses telhados hoje tudo embutido? A maioria, né? É uma tendência. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu odeio, entendeu? Eu odeio. Então, a gente explica. A gente respeita, é claro. E aí a gente explica o lado negativo e positivo de cada projeto. O telhado embutido, é legal a gente falar isso. O telhado embutido ele é muito mais prático. Baixo custo. O custo é baixo, ele é mais durável. Hoje é tudo feito por chapas de galvanizado, não é mais madeira. A gente nem encontra mais carpinteiro tanto no mercado. É verdade. Você encontra cada 100 que executa o outro telhado, né? E quando a gente precisa daquele conforto térmico, a gente usa telha apropriada, telha sanduíche, Sim, são né? as telhas sanduíche. Então não precisa ficar com medo que a casa vai ficar quente, né? Isso daí você pode tirar da sua cabeça. Às vezes perguntam, ainda é a telha Eternit, né? Lembra, ela passou pelo processo de Eternit, verificou-se que ela era problema também, porque ela esquenta mais e ela quebra, né? E aí então veio o galvanizado, sanduíche, que é muito prático, né? Resolve as duas coisas ao mesmo tempo, mais durável e mais térmico e acústico também ao mesmo tempo, né? Exatamente. Por isso que a gente tem o jogo de lata, né? Porque é tudo igual. Mas um diferente do outro, né? Não. Então, pessoal, quando vocês forem contratar um arquiteto, é muito bom vocês ficarem atentos a vários pontos, né?
Porque na realidade não é o preço que você tem que avaliar. E na realidade o que entrega, o conteúdo. E você também tem que ter uma afinidade, né, com o arquiteto. Você tem que se identificar com ele, com as obras dele, com o trabalho dele também. Não é mesmo, Fernando? Sim. Lembrando que um arquiteto que você tem afinidade, acho que é o primeiro item. Uhum. E esse arquiteto, ele tem que tratar o teu projeto como único. Isso é o mais importante. Uhum. Observa bem essas coisas. Sim. O mercado está cheio de profissionais, entendeu? Mas existe diferença, sim. Que ele esteja preocupado com a sustentabilidade, Sim. com o futuro, né? E que ele tenha aquele perfil analítico, né? Uhum. Durante o processo de um projeto, ele te apresente já os problemas Exato. que vão acontecer na sua obra. E fica aqui o alerta também, porque às vezes o cliente, ele fecha alguma coisa achando que é um projeto arquitetônico, né? E não, é apenas uma prancha de prefeitura. E o projeto não se resume numa prancha de prefeitura. E aí, quando o cliente entende isso, vai procurar um outro profissional, né? E a gente explica para o cliente, não, você precisa disso, você precisa de pontos disso, pontos daquilo, você precisa definir todos os lugares Exato. dos seus equipamentos, né? Então, aí é um ponto de alerta, né? A entrega também, que é feita, que vai mostrar também a qualidade do projeto. Para fazer um lavabo, que é um cômodo diminuto, você precisa saber exatamente a posição do vaso, da janela, a Sim. posição que você vai entrar para se direcionar até a cuba, lavar as mãos, onde eu vou pendurar a toalha. Exatamente. Né? Tem gente que às vezes projeta um banheiro, já o banheiro do quarto, mas não pensou aonde eu vou pendurar a toalha na hora que eu sair do chuveiro. Uhum. Às vezes a gente pega um projeto pronto, que a pessoa toma banho aqui, mas quem projetou não lembrou da toalha, entendeu? Uhum. Isso verdade. já é um mau projeto. Uhum. Então essas coisas que são da nossa alçada, vamos dizer assim. E vem alguns desafios pra gente também, né? Às vezes chega uma planta muito assim, que o cliente quis economizar, quis fazer só a aprovação lá com o engenheiro, veio um negócio assim, sem nada. Aí o desafio cai nas nossas mãos, né? Isso não existe, né? E Fazer aí, um projeto vazio. A gente tem que encaixar tudo, mas dentro do limite que o outro deixou. É um desafio, gente. Isso acontece, né? Aconteceu comigo esse ano, eu consegui transformar um projeto que ficou lindíssimo no final, mas foi muito difícil, porque era algo que eu tive que adequar a um espaço já programado. É diferente de quando a gente cria do início, né? Então, essa é a importância. É isso mesmo. É isso, né, Fer? Então, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu fico honrada, na realidade, de ter você aqui nesse podcast. Eu achei que foi um bate-papo muito legal. E eu acho que a gente conseguiu mostrar para as pessoas mesmo a realidade, né? A importância do projeto arquitetônico, a importância de um bom arquiteto, né? Que o arquiteto tem que ser a primeira coisa a chegar, né, nessa concepção. E eu agradeço, tá? Porque eu sou admiradora do seu trabalho e você foi muito importante estar aqui comigo hoje. Obrigada. Que bom, eu também agradeço bastante e também fiquei super feliz de estar aqui nesse sábado. Legal. E a gente poder contribuir. Né? Sim. Espero que vocês tenham entendido todos os pontos que a gente colocou aqui, tá, gente? Fica de alerta mesmo para vocês conseguirem encontrar um profissional que vai acompanhar vocês, que vai fazer parte aí da sua família um tempinho, viu? Aliás, um longo tempo, né? Do início até o final da sua obra, a gente vai estar junto com vocês. Aliás, pessoal, eu não posso deixar de falar aqui de um grande parceiro meu, que é a Marcenaria Arte Nobre. Eles têm um trabalho muito exclusivo também, assim como os nossos projetos. Então, eles respeitam cada particularidade do projeto, tá? Então, para eles, o céu é o limite, gente. Se o arquiteto projetar, eles vão conseguir executar, tá? Com alto padrão, tá? E a importância também de trabalhar com essa empresa é que eles entregam tudo pronto para o cliente. É uma facilidade para eles, né? Então, ele entrega os móveis já com iluminação, com espelho. Eles se preocupam com toda a parte da fiação e deixa tudo prontinho para o cliente. Eles até fazem o corre, viu? Precisa correr atrás de alguma coisa, pegar um fio, pegar uma tomada, eles correm e deixam tudo prontinho para o cliente. Então, eu super indico eles. É meu parceiro desde que eu comecei a iniciar na arquitetura, que já faz uns belos anos, né? E fica aqui meu abraço para vocês. Quem quiser seguir eles nas redes sociais, está como @marcenaria.artenobre.
Lá vai ter muitos trabalhos meus, acompanhe. Então eu vou deixar aqui meu muito obrigada a vocês que me acompanharam mais uma vez nesse episódio, tá? E fica atento, já clica lá para acompanhar o canal, clica no sininho também, que eu vou trazer vários profissionais, vou trazer empresas parceiras que trabalham comigo, tá? E vou falar também, gente, desse projeto que tá assim, dos sonhos, tá? Fica comigo que eu vou contar de um projeto muito atípico que já eu posso postar nas redes sociais e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.